Capítulo 136 O protocolo do último dia. Odd observou enquanto os três saíam. Ele estava se sentindo nervoso antes, mas agora estava abatido. Como o Celestial Supremo do plano divino e o Deus Rei do Panteão Virut, o destino dos deuses repousa sobre seus ombros, literal e figurativamente. Ele voltou ao seu trono silenciosamente para pensar em seu futuro. Ele se sentou em seu opulento trono e suspirou. Estou condenado. Ele se sentiu como um mortal que acaba de descobrir que está endividado ou falido. O absurdo disso o teria feito rir se não fosse verdade. Mas é verdade. O futuro dos deuses não parecia bom. Não parecia bom por um tempo, mas estava ficando cada vez pior a cada dia. Qualquer pessoa com, pelo menos uma inteligência mediana poderá ver que estava condenada. Ele tinha, pelo menos essa inteligência, então sabia que eles estavam condenados. Mas o que fazer sobre isso? A sabedoria mortal diz que quando alguém está no zero, não há mais lugar para ir a não ser para cima. Claro, eles estão errados sobre isso, existem outras direções além de cima. Ainda há uma direção negativa. Por exemplo, os deuses estavam se aproximando de Null. Ele vai à falência, está perdendo todos os seus anos de esforço e riqueza, e não vai acabar por aí, vai perder a vida também. Já foi mencionado que ele nem tem a opção de cair. O que fazer agora? Como posso sair dessa? Os milagres não aconteceram, então, ele começou a rever suas opções. Ele poderia implorar ao conselho racial, mas era improvável que funcionasse. Não poderia haver trégua, apenas derrota ou vitória. Ele balançou a cabeça com esse pensamento. Ele não podia nem abrir mão de seu assento como supremo. Ele teria que cair em batalha para outro Deus celestial e ser absorvido para conseguir isso. Apenas uns mais fortes chegam a ser supremos, se caírem, serão usados para capacitar o novo e mais forte supremo. Mesmo que ele pudesse se aposentar com segurança, o que vem depois? O que ele faria com sua vida? Ele é Deus Rei Odd, Deus Celestial da batalha, e tem sido por muito tempo. Ele não pode voltar a ser mortal, um Deus verdadeiro não pode cair e voltar a ser mortal. O que ele faria como mortal? Possui uma fazenda e reza por chuva. Para quais deuses ele vai rezar? Qual Deus ainda estará vivo após esta era? Nenhum. Existe outra opção que poderia resolver seu problema, mas ele não quis considerá-la. Ele agonizou com a decisão por semanas, antes de finalmente decidir ir em frente. As forças aliadas estavam estranhamente quietas, não invadiram o plano divino durante o período em que ele estava em pensamento. Eles estavam totalmente contentes em acabar com os crentes dispersos. Era como se estivessem dando a ele tempo para tomar sua decisão. Odd abriu os olhos depois de semanas de contemplação. Empurre como veio para empurrar. Eles me empurraram para isso. Então ele desejou que o plano divino ativasse o protocolo do último dia. Ao mesmo tempo dentro do plano principal. O filho da lenda sorriu. Seus olhos misteriosos brilharam. Terceira agenda oculta alcançada. Alertar sobre interferência. Expulse os deuses da origem. Seu plano estava indo bem. Se ele pudesse, as forças aliadas não precisariam travar uma batalha desvantajosa dentro do plano divino. Ele só tinha que esperar e colheria os frutos de sua paciência. Ele esperou pacientemente e foi capaz de sentir as mudanças no destino no momento em que Odd decidiu ativar o protocolo do último dia. Quarta agenda oculta alcançada. Cria a oportunidade para o nascimento da criança do plano. Eu me pergunto quem será. Há coisa sobre aqueles com o olho do sábio, e que muitas vezes, eles devem fazer o que querem. O exército da aliança não precisará travar uma batalha desvantajosa. Não. Haverá uma batalha desvantajosa, mas não será travada pelo exército. Será combatido por outro grupo e a recompensa será maior que uma simples liberação do avião. De volta à academia de batalha da família Gastorix. Soveric e o treinamento de coordenação olho a corpo. Este treinamento consistia em duas partes principais, a adaptação dos olhos e treinamento de precisão corporal. Para a adaptação dos olhos, os desafios consistiam em treinar a visão noturna e aprender a andar de cabeça para baixo. Aprender a andar de cabeça para baixo foi bastante simples, ele só teve que se adaptar a ver o mundo invertido. Mas é claro que não era tão simples. Ele teve que passar por uma pista de obstáculos de cabeça para baixo. Em vez das pernas, ele usou as mãos para se mover e pular.
O salto era difícil de conseguir com a mão, especialmente quando era preciso julgar a distância e a altura com uma visão invertida. O melhor sentido para confiar será o sentido divino, não os olhos, mas exigirá adaptação. Já é difícil andar com a visão invertida, mas com um órgão com o qual alguém cresceu. O sentido divino é outro jogo inteiramente diferente. Esse desafio específico o forçou a se adaptar a um novo sistema de percepção espacial, 3D, e a pista de obstáculos garantiu que ele fosse proficiente nisso. Tinha que se tornar memória muscular, antes que ele pudesse passar. A visão noturna, por outro lado, exigia que ele controlasse os músculos dos olhos para obter a infiltração máxima de luz constante. Acontece que os olhos dos macacos sábios da batalha podem ver mais do que deixam transparecer, apenas precisam ser estimulados a desistir de seu potencial oculto. Normalmente, todas as entidades de mana serão capazes de ver no escuro, isto é, se confiarem em seus olhos. Ele achou o treinamento redundante, porque treinar um órgão defeituoso, quando o melhor que ele pode alcançar não pode ser comparado ao sentido divino. Ele ainda completou o desafio, embora tivesse reservas. Foi fácil para ele conseguir também, então ele não se importou muito. O que ele se importava muito era o treinamento de precisão corporal. Ele teve que fazer malabarismos, aprender a lançar facas corretamente, aprender arco e flecha, arremesso de dardo, arremesso de machado, captura e habilidades de corte. O malabarismo começou fácil com apenas 3 objetos e continuou a aumentar em dificuldade até que ele teve que fazer malabarismos com 30 objetos. O tempo que ele gastava fazendo isso também aumentou de 5 minutos para 1 hora. Como sempre, o treinamento impulsionou um alto nível de proficiência na atividade e não apenas a capacidade de realizá-la. O arremesso de facas e machados era semelhante, mas também diferente. Ambos têm uma ponta afiada que deve entrar em contato com o alvo, mas têm formas de distribuição de peso diferentes, portanto, as técnicas de lançamento são diferentes. Ele tinha que ser capaz de determinar seu centro de gravidade, apenas segurando-os e explorando o desequilíbrio na distribuição de peso para conseguir um arremesso preciso. Simples, certo? Não é simples. Se o desafio fosse para ele lançar em linha reta, teria sido simples, mas ele tinha que fazer curvas e evitar obstáculos. Então não é simples. As coisas ficaram ainda mais difíceis quando ele teve que atirar suas facas contra alvos em movimento. A princípio, os alvos eram tábuas planas que se moviam para os lados, embora lentamente, depois evoluíram para pequenos objetos redondos lançados contra ele em alta velocidade. Mas como sempre superou o desconforto inicial e adaptou-se rapidamente ao que lhe era exigido. Tiro com arco era simplesmente uma brisa para ele. Por mais que tentassem fazer isso para ele, ele superou os obstáculos e completou o desafio em um dia. A princípio, a distância entre ele e o alvo aumentava, depois o vento aumentava, depois ele tinha que atirar várias flechas de uma vez, então cada flecha tinha um alvo diferente. Esse último foi um pouco complicado, ele teve que atirar várias flechas em alvos com distâncias variadas entre eles, e o vento também soprava. Começou com 2 e, depois aumentou para 5 flechas de uma só vez, mas sua mente poderosa achou uns cálculos necessários para um alvo preciso muito fáceis. O resto do desafio de precisão do corpo foi uma brisa. O lançamento de dardo foi muito fácil de superar. O desafio estava no uso eficiente de sua força muscular e na maneira correta de direcionar os músculos. Ao contrário dos desafios de footwork, onde ele treinou apenas os músculos das pernas para o lançamento do dardo, ele teve que adicionar os músculos das costas e dos braços em uma coreografia sincronizada para obter precisão. Não foi difícil, porque ele já havia superado o uso de caminhos padrão para o movimento. Pegar era o oposto de jogar. Ele teve que receber objetos lançados contra ele em alta velocidade e ângulos complicados com as mãos. No treinamento de habilidade de corte, ele deve usar uma lâmina fina e afiada para atingir objetos arremessados. A borda teve que cortar uns objetos ao meio quando eles estão no ar. Ele precisava determinar a distância de corte precisa, um ligeiro desvio poderia levá-lo a perder totalmente as bolas. O tamanho das bolas foi reduzido para aumentar a dificuldade de atingi-las. Eles se tornaram tão pequenos quanto amêndoas e sua velocidade aumentou a níveis absurdos para pegá-lo desprevenido. Ele terminou todos os desafios do regime de coordenação visual e corporal em 5 semanas e, quando terminou, sentiu que seu corpo havia mudado novamente. Era como se um novo mundo de mecânica corporal estivesse aberto para ele. Capítulo 137 Uma boa história para passar o tempo. Ele saiu da sala de treinamento e encontrou o Golem, o Andy, na porta.
O golem ainda estava com ele. Parabéns, Soverik, por mais uma conclusão bem-sucedida de um regime. Você quebrou outro recorde impressionante. Você tem mais 3 regimes para superar. Gostaria de começar, imediatamente. Soverik balançou a cabeça. Ainda não. Ele não descansou nada entre os desafios porque não estava cansado, mas sentiu que precisava relaxar um pouco. Mude um pouco as coisas. Superar uns desafios foi gratificante, mas eles foram sufocantes. Ele teve que se adaptar a uma nova maneira de fazer as coisas com cada um deles. Ele gostaria de se divertir, antes de começar o próximo. O que é feito para se divertir por aqui? Ele perguntou Wendy. Todas as formas de entretenimento foram proibidas. Além de sparring e dormir, não há nenhuma outra atividade a ser realizada fora do treinamento. Até comida e bebida foram removidas. Ele respondeu. Ele assentiu. Eu sei disso. Estou pedindo atividades divertidas não autorizadas. Eles foram informados durante a orientação sobre a política de proibição de diversão. O diretor havia dito: volte para casa se quiser se divertir e se divertir. Este lugar é apenas para treinamento e treinamento. É uma forma de desencorajar a preguiça aqui. Eles podem não ser capazes de forçá-lo a treinar, mas quando eliminam todas as formas de distração, você treina, ou vai para casa. De qualquer forma, ninguém está forçando você a fazer nada. Pessoas com núcleos de vitalidade não precisam de comida ou bebida. Provavelmente, a maioria das pessoas que vieram para cá não precisavam de comida ou bebida antes mesmo de criar seus núcleos de vitalidade. Alimentos altamente nutritivos serão servidos no estágio primário do treinamento para acelerar a criação do núcleo de vitalidade. Tais alimentos são usados como motivações para fazer os alunos treinarem. O estágio secundário não precisa de comida e a academia garantiu que eles não poderão se entregar ao ato. É por isso que eles não foram autorizados a trazer nada para a academia, e a busca, antes de entrarem na academia, provou a quão sério eles estavam em aplicá-la. Mesmo que alguém consiga, contra todas as probabilidades, trazer contrabando, desde que essa pessoa esteja usando o registrador de pulso, ela será descoberta imediatamente. O terceiro estágio da academia de batalha também precisa de alimentos altamente energéticos, mas isso é para o futuro. Deve haver algo que eu possa fazer para relaxar? Ele perguntou. Ele esperava que os alunos antes dele tivessem criado algo que pudesse ajudar a aliviar seu tédio. Ele estava fadado a ficar desapontado. Todas as formas de diversão sempre serão detectadas e removidas, respondeu Wendy. Acho que vou tentar tirar uma soneca. Ele começou a caminhar em direção à área residencial. Estarei aqui esperando por você, para retomar seu treinamento. Gostaria de avisar com antecedência que sairei quando o sistema determinar que você provavelmente gastará mais tempo em outras coisas além do treinamento. Você terá que solicitar minha ajuda, quando estiver pronto. Tudo bem então. Ele acenou, para Wendy. Era apenas um bot usado pelo subsistema assistente de treinamento da academia. Longos períodos de negligência farão com que ele seja mantido afastado para economizar energia e poder de processamento. Faz parte das regras e regulamentos da academia que ele foi informado através do cristal de memória. Deixe-me ver como Gaster está indo. Ele decidiu verificar seus irmãos. Seu comportamento infantil e a cara pateta de Gaster com certeza o animariam. Então ele foi até o apartamento de Gaster e apertou a campainha. Ninguém respondeu por um tempo. Ele não está em casa? Ele pensou. Ele apertou novamente, antes de voltar. Deixe-me tentar Litori, antes de desistir. Ele decidiu. O horário deles era flexível. Ele ainda poderia encontrá-la em casa. Caso contrário, ele irá procurá-los em suas salas de treinamento. Suas possíveis localizações eram limitadas sem mais nada para fazer. Ele logo encontrou o apartamento dela. Parecia o dele e o de Gaster, apenas uma única porta na parede. O interior era outra coisa inteiramente. Ele tocou a campainha e esperou. Alguns momentos depois, ele ouviu uma voz de dentro. Quem está aí? Oh, é você, ancião. Estou indo. A porta foi destrancada e o rosto de Litori apareceu. Ela parecia confusa. Ancião, você veio. Você ouviu sobre o que aconteceu? Soverik ficou intrigado. O que aconteceu? Ele suspirou na praia. Como no primeiro. Ele obedeceu e a porta foi fechada atrás dele.
O apartamento dela era igual ao dele, podia mudar de acordo com o estilo que os moradores quisessem. O apartamento é apenas um quarto grande e as paredes dentro dele são móveis. Portanto, o tamanho e as dimensões dos quartos são ajustáveis. As 4 paredes que servem como limite da sala são as únicas paredes imóveis e poderiam ser transparentes como agora. É uma espécie de simulação que mostrava tudo o que acontecia lá fora através das paredes. Litori foi capaz de saber que era ele porque a porta também era transparente por dentro. Eu tenho algo para te mostrar. Ela disse enquanto o levava para um de seus quartos. Dentro deste quarto em particular há uma cama, e Gaster estava dormindo nela. Soverik soube que algo estava errado com Gaster imediatamente. Por um lado, ele estava dormindo. Eles não precisam dormir. Na verdade, eles não dormiam quando bebês. Portanto, algo deve tê-lo pressionado o suficiente para exigir sono, ou ele está tão entediado quanto Soverik. A principal pista, que indica que ele pode não estar entediado, é seu rosto machucado e inchado. Ainda assim, ele poderia ter ficado entediado antes de decidido bater em uma parede para passar o tempo. Ele deve ter batido naquela parede várias vezes, considerando a quantidade de danos em seu rosto. Mas é possível, e será uma boa história que acabará com o tédio de Soverik. O que aconteceu com ele? Ele perguntou e fez questão de se mover silenciosamente para não acordar o menino adormecido. Litori percebeu algo no modo como ele andava. Seu movimento era estranhamente fluido e estranho. Ela imediatamente reconheceu as mudanças como efeito de seu treinamento. Parece que o mais velho está sempre progredindo. Ela pensou. A história curta é que alguém o espancou, respondeu Litori. Soverik examinou o menino de perto. Ele descobriu sinais de exaustão e lesão muscular. Fora isso, ele estava bem. Quem o espancou deu uma surra nele, mas não foi longe demais. Vamos. Tenho algum tempo, então quero ouvir a longa história. Ele disse a Litori. Litori assentiu e o seguiu de volta à sala central. Soverik sentou-se em uma cadeira e ouviu-a. Tudo começou depois que você saiu. Gaster se tornou, como posso dizer? Ele ficou frenético. Desesperado e mais parecido. Ele aumentou sua velocidade de treinamento e começou a desafiar as pessoas. Ele trabalhou seu caminho desde uns trainees recentes até os mais velhos. Uns pars foram fáceis no começo, ele estava vencendo e sua confiança aumentou. Ele começou a desafiar uns mais fortes até vencer todos na fase preparatória, mas ainda não estava satisfeito. Litori balançou a cabeça. Soverik ficou impressionado. Ele estava longe deles, há cerca de 5 meses e naquele tempo Gaster havia derrotado seus pares. Ele não tinha ouvido falar das façanhas de seu irmão mais novo porque estava ocupado com o treinamento. Eu o avisei para parar, mas ele disse, como esse lixo pode se comparar ao mais velho, se eu quiser alcançá-lo, devo vencer pessoas do calibre dele. Só assim poderei superá-lo. Ele começou a desafiar as pessoas na sua fase. Não deu certo. Ele perdeu sua primeira batalha. Ele perdeu feio. Isso não surpreendeu Soverik. Aqueles em seu estágio atenderam ao requisito de condicionamento físico, então, eram mais fortes que Gaster com seus parâmetros físicos. Seguiu-se o regime de treinos e desafios que vão remodelar a mente e o corpo dos formandos. Isso os tornará conscientes do que seus corpos são realmente capazes, o que os colocará em mundos diferentes daqueles que nem mesmo atenderam aos requisitos físicos. Eles seriam capazes de utilizar plenamente seu melhor físico para esmagar aqueles no estágio preparatório. Eles são muito mais fortes e inteligentes em uma luta, então a derrota de Gaster não foi surpreendente. Pode ser uma ideia estúpida para Gaster lutar contra aqueles no estágio básico de habilidades e técnicas, mas foi uma boa história. A história é ainda melhor do que Gaster batendo o rosto na parede para aliviar o tédio. Soverik veio atrás de uma boa história, então ele relaxou e aproveitou. Então ele sairá e retornará ao seu treinamento. Ele veio atrás de uma história e irá embora depois de conseguir o que queria. Ele não está aqui para mais nada e não será feito para fazê-los. Capítulo 138 Os tolos tornam o mundo interessante. Litori continuou sua história. Ele não desistiu. Ele desafiou a mesma pessoa novamente. Ele pediu a Gaster para parar de incomodá-lo, mas você conhece Gaster. Ele não recuou e tem levado uma surra desde então. Soverik sabia que Gaster era teimoso, então a sequência de eventos era esperada.
Ele considerou toda a empreitada com a luta uma perda de tempo. Eles foram informados de que após o estágio básico de habilidades e técnicas vem o estágio de luta. Naquela época, ele seria capaz de usar as técnicas que aprendeu contra outros oponentes, e lutar o quanto quisesse. Mesmo que Gaster estivesse entediado sem nada para fazer, ele poderia fazer o que está fazendo atualmente, ouvir uma história. Em vez de apanhar. Isso fazia sentido. Acho que algumas pessoas têm que ser estúpidas para criar histórias engraçadas que entretenham as pessoas entediadas, mas mais inteligentes. Isso é o que ele pensa sobre a coisa toda. Ele não iria aconselhar Gaster a parar, isso seria outra perda de tempo e esforço. Ele também não iria confrontar a pessoa que o estava espancando. Soverik não sentiu necessidade e não queria, então não o faria. Mila pediu que eles ficassem com ele e Gaster recusou. Em vez de imitar Soverik e se concentrar em seu treinamento, ele escolheu lutar contra uns outros. A decisão foi dele e ele arcará com as consequências. Honestamente, ele simpatizava com a pessoa que batia em Gaster. Ele sabia o quão inflexível Gaster pode ser, a pessoa deve estar frustrada, e por isso que ele descontou em Gaster. Ele não poderia ser culpado. Se fosse Soverik, ele quebraria a causa do distúrbio. Ele não podia dormir em seu apartamento? Perguntou Soverik. Fui eu quem o arrastou até aqui. A batalha recente foi particularmente desagradável. Eu queria vigiá-lo, apenas para ter certeza de que não haveria complicações. Soverik assentiu. Se fosse ele, duvidava que fosse tão carinhoso. Espero que ele não esteja atrasando seu progresso. Já faz quase um ano e você ainda não atendeu aos requisitos físicos. Não se preocupe, mais velho, estou tentando o meu melhor, mas nem todo mundo é tão talentoso quanto você. Estou quase terminando com o aspecto espiritual, mas meu progresso com o aspecto físico diminuiu. Devo terminar em algumas semanas se eu mantiver meu ritmo. Isso é bom então. Não perca seu tempo brigando com pessoas como Gaster. Tudo tem um tempo e um lugar. Concentre-se no que você está fazendo agora antes de passar para o próximo. Eles conversaram mais um pouco, antes de Soverik partir para retomar seu treinamento. A curta prorrogação foi suficiente para energizá-lo. Ele voltou para sua sala de treinamento para retomar uns desafios. Alguns momentos, depois que Soverik saiu, alguém entrou na sala para se sentar em outra cadeira ao lado de Litori. Sua percepção de movimento a tirou de sua meditação. Você parece bem. Ela comentou casualmente. Gaster permaneceu quieto por um tempo. Quando ele finalmente falou, ele disse obrigado. Litori bufou. Mamãe receberá seu quilo de carne de mim se você morrer. Afinal, você é o favorito dela. Gaster sorriu para ela. Obrigado de qualquer maneira. Você deveria se concentrar mais no seu treinamento. Lutar agora é contraproducente. Litori aconselhou com um tom severo. Gaster suspirou. Acho que você está certo. Estou quase terminando o exercício físico, mas estou preso ao exercício espiritual. Parece que não consigo pegar o jeito de dividir minha mente. Não é surpreendente, você tem uma mente fechada. Você precisa consertar isso. Gaster cerrou os dentes e perguntou. Você vai me ensinar? Litori ficou chocado. Você é realmente Gaster. Talvez você tenha sofrido mais danos do que eu pensava. O Gaster que ela conhecia permaneceria teimoso até o amargo fim. Ele nunca admitiria inferioridade. Eu posso ver que você está progredindo rapidamente no treinamento físico. Posso não saber o quão bem você está indo no treinamento espiritual, mas sei que você é melhor do que eu, quando se trata da mente. Nesse ritmo, você vai me deixar para trás. Eu não quero isso. Gaster explicou. Litori o examinou sob uma nova luz. Talvez a luta não seja um desperdício afinal. Você finalmente aprende que há algumas coisas que o esforço cego não pode superar. Você vai me ensinar, ou não? Eu tenho que ensiná-lo vendo como você está desesperado. Não diga que Litori, o ceifador de almas, se recusa a ajudar uma doncela em perigo. Gaster suspirou em aceitação. Ele sabia que ela provavelmente o ajudaria, mas as zombarias e os golpes dados a ele tornariam o processo muito desagradável. Certamente mais desagradável do que tentar dividir sua mente e manejar as frações, como um todo, mas valerá a pena o sacrifício se ele conseguir descobrir a divisão da mente. Ainda assim, ele jurou para si mesmo que um dia deveria bater nela.
Ela continuou a zombar dele, antes de juntar as mãos e assumir um ar de importância. Ele pensou que ela estava falando sério para ensiná-lo, mas suas próximas palavras fizeram seu rosto escurecer. Como um sábio da mente, e um santo benevolente do povo. Não considerarei sua posição humilde e semblante indigno. Devo me dignar a esclarecê-lo sobre os caminhos da mente. Mesmo a mais obscura sabedoria, será capaz de progredir com apenas uma única linha de conselho meu. Você não é particularmente brilhante, mas a pouca inteligência que você tem deve ser suficiente. Agora, elogie-me, e a zombaria continuou por um tempo. Litori tentou aliviar o clima, antes de começar o treinamento. Ela sabia que custava muito a seu irmão pedir ajuda. Brincar foi o método escolhido por ela para fazê-lo relaxar. Ela não mencionou o fato de que o mais velho veio e viu seu estado debilitado. Ela não via, como isso importava pessoalmente, o mais velho os havia superado várias vezes no passado, e vê-los incapacitados devido a uma lesão não poderia ser pior do que sofrer uma derrota em suas mãos. Mas ela sabia que isso afetaria Gaster. Ela se importava com seu irmão. Eles poderiam se tornar inimigos no futuro, mas ela se importava, por enquanto. Eles não são irmãos verdadeiros, porque não têm a mesma linhagem. Ter os mesmos pais não torna um verdadeiro irmão, apenas o sangue pode realmente unir. Portanto, é provável que algo no futuro possa fazê-los querer a vida um do outro. Sala de treinamento de Soverick. Esquiva e percepção. Ele escolheu a esquiva e a percepção, após o trabalho de pés e a coordenação olho a corpo. Ele escolheu, porque achou que era fácil e ele estava certo. Todo o regime girava em torno de perceber as ameaças recebidas e evitá-las. Pode ser difícil para uns outros, mas não foi nada difícil para ele. O primeiro desafio foi a percepção. Ele teve que identificar sons, sabores e texturas com seu sentido divino. O sentido divino é um novo órgão baseado no poder espiritual da alma. É capaz de detectar uma ampla gama de objetos, mas não é onisciente. O sentido divino funciona adquirindo informações sobre um alvo e fazendo referência cruzada com um banco de dados. Este banco de dados contém propriedades verificadas de objetos que alguém já encontrou antes, ele só pode ser treinado por meio da experiência pessoal. Ele tinha muito conhecimento e experiência, mas ainda demorou muito mais do que puro treinamento físico para concluir o desafio. A capacidade de processamento, aprendizado e identificação de sua mente é muito poderosa, mas ele levou 3 semanas para concluir a identificação de milhões de partes de plantas, tecidos de animais e várias assinaturas de energia e som. Ele havia se tornado verdadeiramente erudito ao final, capaz de usar seu sentido e mente divinos para fazer cálculos complexos, para estimar a massa, densidade e volume de um objeto. No passado, ele sempre usou um método de estimativa, mas agora, pode ser preciso. A segunda parte envolveu o uso do conhecimento adquirido para resolver quebra-cabeças e evitar o perigo. Exigia que ele combinasse e aplicasse os conhecimentos que havia adquirido. A sabedoria é o conhecimento aplicado corretamente. Não basta ele deve saber fazer e executar. Por exemplo, ele foi solicitado a identificar substâncias venenosas ou benéficas, identificar um animal pelo som que faz e determinar o número de formigas, em um balde por qualquer meio. Houve testes de sabedoria cada vez mais complicados, mas ele terminou em apenas 2 dias. Nada mal mesmo. Ele disse, depois que ele terminou. As informações que ele obteve aumentaram sua riqueza de conhecimento e o melhor é que também capacitará todos os clones de Legião. Pode não ser útil para ele, mas ele sabe que é útil para uns outros. Capítulo 139 O dragão enrolado e as técnicas da víbora, impressionante. A última parte do regime de treinamento foi a esquiva. Dardos foram lançados contra ele em várias velocidades e ângulos. Ele deve usar seu sentido divino para rastrear o grande número de projéteis lançados contra ele e desviar do perigo. Embora o sentido divino seja poderoso, não é onipotente. Os objetos não são identificados instantaneamente assim que entram no alcance do sentido divino, mesmo que você conheça o objeto. As informações são primeiro coletadas e verificadas antes que a identificação seja feita. Isso leva tempo e esforço mental em termos de poder de processamento que você deve realizar enquanto evita objetos jogados em você. Um caminho de segurança dentro da cacofonia de ataques deve ser criado identificando o perigo, traçando seus caminhos e derivando rotas de fuga. Sua mente e percepção poderosas fizeram de tudo um passeio em um parque, de modo que ele completou o desafio em sua primeira tentativa. Qual é o próximo?
Ele bateu as mãos uma contra a outra em antecipação. O regime de esquiva e percepção de seu treinamento terminou com isso e então ele passou para o quarto regime. Alguns dos exercícios de treinamento foram fáceis e outros difíceis, mas tudo isso foi uma experiência nova. Ele escolheu o desafio de bloqueio e defesa, pois era o próximo na agenda. A sala de treinamento se transformou em um túnel estreito e seu inimigo se tornou uma pedra. O primeiro desafio exige que ele execute um único ato: bloqueie a pedra. A pedra começará a rolar do outro lado do túnel e tudo o que ele precisa fazer é impedir que a pedra cruze a linha de chegada. Ele só pode começar a partir desta linha de chegada e recebeu um escudo para usar. Ele tem que combinar várias técnicas para bloquear a pedra. Parece fácil o suficiente. Ele disse enquanto levantava o escudo em seu braço. O primeiro passo é correr para frente para aumentar seu impulso e reduzir a distância entre ele e a pedra. Reduzir o tempo entre eles garantirá que eles entrem em contato muito mais cedo, e também reduzirá o tempo que a pedra tem para acelerar e acumular impulso. Em outras palavras, aumente seu próprio impulso enquanto reduz o impulso da pedra, antes mesmo de fazer contato. Então ele correu para frente. O próximo passo é bater um no outro, e esta é a parte mais importante. A velocidade e a aceleração de seu movimento determinarão o impacto de sua oposição à pedra. Para maximizar seu impulso, ele deve aplicar força em um ângulo em vez de diretamente oposto e empurrar a pedra contra as laterais do túnel. O contato com a parede criará fricção que desacelerará ainda mais a pedra. Essa técnica é chamada de ariete. A pedra pode ser parada aqui, se sua massa e momento forem baixos o suficiente. Se a massa e o momento não forem baixos, a força oposta e o momento devem ser altos o suficiente. Isso foi resolvido no início, porque a aceleração e as técnicas do Solveig são adequadas, mas, conforme a dificuldade aumenta, o terceiro passo das técnicas deve ser empregado. A terceira etapa envolve envolver a pedra com rajadas curtas de força. Ele teve que bater seu escudo na bola com toda a força que pode reunir, criar alguma distância entre eles e esmagá-la novamente. Cada quebra só será eficaz se ele conseguir compensar o impulso a tempo de a pedra parar antes de atingir a linha. O esmagamento repetitivo é onde está a dificuldade do desafio. Ele tem que coordenar a maioria dos músculos das pernas, parte inferior das costas, parte superior das costas e braços, para liberar toda a sua força em tão pouco tempo e fazê-lo repetidamente. Até agora, ele havia aprendido a se mover corretamente, a ver corretamente e a perceber as coisas mais rapidamente. Agora ele deve aprender a coordenação muscular, também chamada de técnica del dragão enrolado. É a manipulação dos músculos de tal forma que a energia potencial é acumulada apenas para ser liberada em uma única e rápida explosão de força. Ele aprendeu a técnica facilmente, por causa do controle que tinha sobre seu corpo, mas nunca se sentiu tão exausto desde que começou a enfrentar uns desafios. Cada fibra de seu corpo foi necessária para parar a pedra. Havia alguns músculos adormecidos em seu corpo que ele não sabia sobre o uso deles para amplificar a liberação de força física através do esforço até agora. Até os músculos de seu peito, maxilares e estômago responderam ao chamado às armas. E no entanto, a pedra continuou ficando cada vez mais pesada, continuou empurrando-o para trás conforme a dificuldade aumentava. Não foi até que ele percebeu que a coordenação dos músculos deve ser feita antes mesmo do primeiro contato, só então, ele poderia aproveitar totalmente sua colisão inicial. A primeira colisão, contra a pedra, agora envolvia enrolar uns músculos de seu corpo e amplificar essa energia potencial com sua energia cinética real, para criar uma força capaz de rivalizar com a pedra em momento. Funcionou, mas ele pagou o preço com sérios danos musculares causados pela reação. Uma ação causará uma reação igual e oposta. Ele falharia, se seu corpo não pudesse receber a reação. Então, ou seu corpo se torna capaz de suportar o impulso de uma pedra se movendo em alta velocidade, ou ele ativa o quarto passo da técnica. Em seguida, veio o quarto passo da técnica, a víbora impressionante. Ele deveria aproveitar a força de rebote e usá-la para criar outro golpe. Em seguida, aproveite a força de rebote novamente e execute outro golpe. Teoricamente não há limite para quantas voltas podem ser alcançadas, o número real de vezes depende do corpo e do nível de habilidade. Seu nível de habilidade não estava faltando, apenas seu corpo não aguentou a tensão. A víbora impressionante deve continuar até que ele vença, porque o estresse de aproveitar o rebote continuará a aumentar. Ele deve vencer a pedra e criar uma saída para que o estresse seja liberado.
ou seja, ele deve empurrar a pedra para trás, só assim a atenção será transferida para ela. Caso contrário, seu corpo quebrará durante o processo, o que não é nada agradável. A prática leva à perfeição e a repetição é a mãe do aprendizado. Depois de várias rodadas de esforço extenuante, seu corpo se adaptou a isso e, ele finalmente conseguiu empurrar a pedra para trás com a maior dificuldade. Demorou 2 semanas até que ele derrotasse seu maior inimigo, uma pedra que ele tinha certeza que tinha mais de 100 vezes sua massa corporal. Na verdade, estou suando. Ele disse incrédulo enquanto estava deitado no chão. Então ele começou a rir, que se transformou em gargalhadas. A sensação eufórica de superar um grande obstáculo tomou conta dele e elevou seu espírito. Seu corpo finalmente teve a oportunidade de relaxar e ele permitiu. Ele simplesmente não conseguia dormir, porém, sua mente era muito poderosa para ser embalada em completa quietude. Então ele cochilou um pouco, ele mereceu, mas nem isso demorou mais de 1 hora. Sua incrível vitalidade fez com que seu retorno à melhor forma fosse rápido. É hora do desafio de aparar. Para o desafio de defesa, ele teve que atravessar um corredor estreito enquanto era atacado por projéteis de rocha. O corredor é estreito, então, ele não pode fazer grandes balanços, ou movimentos corporais, elaborados. Ele tem que usar o menor movimento possível para parar uns projéteis com o bastão na mão. Como de costume, foi fácil no início até que uns projéteis se tornaram numerosos e o impacto contra seu bastão tornou-se mais pesado. Ele não poderia dedicar a maior parte de sua força a um único projétil, ou o empurrão o deixaria desequilibrado e incapaz de bloquear uns outros. Ele teve que usar um movimento mínimo com força mínima para derrubar uns projéteis, para que ele fosse capaz de responder a outras ameaças recebidas. O objetivo do exercício é que ele caminhe de uma ponta a outra do corredor. Ficar parado não vai acabar com o desafio, vai continuar até ele chegar na linha de chegada. Então ele tem que avançar contra uns projéteis que chegam e enfrentar a tempestade de ataques. Às vezes, ele era empurrado para trás e às vezes sentia falta de alguns deles, o que lhe causava dor quando atingiam seu corpo. Ele tinha que manter uma abordagem firme e manter seus movimentos equilibrados. Funcionou por um tempo, mas a dificuldade aumentou novamente, então, ele teve que mudar seu estilo. Ele agora tem que usar todo o seu corpo para desviar de quantos puder e desviar apenas daqueles de que não pode se esquivar, não de tudo. Sua mente e seu corpo ficaram encarregados do esforço. Ao contrário do desafio de esquiva, não há caminho de segurança aqui, ele teve que acertar alguns para criar um caminho. O caminho também era estreito, então ele não tinha muito espaço para manobrar. O que tornou a esquiva muito mais difícil e a parar mais relevante. Esquivar-se só poderia amenizar o problema, não poderia resolvê-lo. Isso significa que sua habilidade de aparar deve ser aprimorada, ou ele não conseguirá acompanhar a dificuldade crescente. Capítulo 140 A pista de obstáculos. Mas isso não foi o fim. Seus números aumentaram a um ponto além do que ele era capaz de bloquear ou esquivar ou ambos. Ele sabia o que era exigido dele e se adaptou para entregar. Ele começou a utilizar a técnica de enrolamento muscular para esmagar uns projéteis de volta. Ele fez isso de uma forma que uns projéteis que ele esmagou batiam nos projéteis que se aproximavam, o que aumentava sua eficiência. Então agora, ele adicionou uns cálculos mentais necessários para maximizar o rebote dos projéteis que ele esmagou. Ele começou a usar uns projéteis repelidos para parar não um, mas 2, ou mais outros projéteis dos quais ele não conseguia se esquivar. Isso aumentou sua eficiência. A parte em que ele teve que explorar uns projéteis repelidos teria pisoteado uns outros devido à complexidade que envolve. As pessoas geralmente pensam apenas no efeito imediato de algo e encobrem suas consequências. Torna-se óbvio em situações em que um indivíduo já está sobrecarregado com outros assuntos. É um mau hábito que deve ser corrigido. Se pensarmos mais nas consequências e como aproveitá-las para resolver outros problemas, imediatos, ou não, poderemos enxergar inúmeras soluções para as quais antes estávamos cegos. O desafio visa reforçar a ideia de que a maioria das coisas na vida geralmente estão interrelacionadas. Se não forem, devemos criar um link entre eles. Quando criamos um vínculo entre causa e efeito, nos tornamos capazes de agir não para o objetivo imediato, mas também para um propósito maior. É uma lição muito importante para guerreiros e brutos que gostam de forçar seu caminho através de um problema. Eles não gostam de pensar muito sobre alguma coisa. Eles acreditam que o poder puro pode dominar tudo.
O que você faz quando não consegue abrir caminho através de uma saraivada de rochas prejudiciais? O que você faria quando a força e a velocidade das quais você se orgulha não pudessem ser usadas em todo o seu potencial por causa da situação em que você se encontra? O que você faz quando o poder puro não é suficiente para criar um caminho? Você pensa adiante e planeja. Isso é o que você faz. Pena que é uma lição que ele já havia aprendido, então não ficou surpreso com a necessidade de pensar no futuro. Ele completou em 3 dias de progresso implacável. Só demorou porque, embora sua mente seja forte, seu corpo não conseguiu executar exatamente o que ele tinha em mente. Por exemplo, se sua mente quer lançar um projétil em outro, seu corpo deve manejar o bastão de forma que atinja o projétil em um ângulo perfeito, e com a quantidade certa de força. Um ligeiro desvio não criará o resultado esperado, só assim. Ele avaliou o desafio. Não foi difícil para ele, então, ele não teve aquela emoção de superar sua fraqueza. Ele saiu do treinamento e encontrou Wendy esperando fielmente por ele na porta. A nave do subsistema de inteligência artificial falou. Parabéns novamente, Solveig. Esse é o 4º regime e outro recorde quebrado. Você fez um rápido progresso em todos os aspectos. Estou impressionado. Solveig acenou com a mão. Não é nada. O que você tem para mim? O 5º regime, a pista de obstáculos. O cristal da memória contém as regras e o que esperar. Este último regime pode ser considerado como o exame que qualifica você para avançar para o próximo estágio do treinamento. Embora improvável, você seria considerado pronto para o estágio se você tivesse concluído este regime primeiro. Mas é recomendável passar pelos outros antes de tentar este. Como sempre, boa sorte. Obrigado, disse Solveig e pegou o último cristal de memória brilhante. Ele aceitou e digeriu a infusão de conhecimento. As informações contidas nele eram curtas. Declarava as regras do regime e o que se esperava dele. Ele sorriu, quando percebeu que a primeira regra era que ele poderia usar tudo dentro de seu arsenal para terminar o desafio. Se ele realmente fez isso, o desafio se tornará muito fácil para ele. A outra informação interessante é que a pista de obstáculos é um único grande desafio que é composto de uma combinação de vários outros desafios dentro de um mundo grande e complexo. Para superar este desafio, ele teve que superar todos os obstáculos e passar da linha de partida do percurso até a linha de chegada. A habilidade mais importante que será testada no desafio é a percepção e a tomada de decisão. A capacidade de saber em que situação complicada você está e a capacidade de descobrir uma maneira de sair dela. Ele também foi informado de que poderia passar dias nisso em uma única tentativa. Isso o fez ter um mau pressentimento sobre toda a configuração. Aposto que não vai ser fácil. Ele disse ao Wendy. O Wendy assentiu. Ele foi feito para ser difícil. Vai levar o aluno a se tornar versátil e capaz de se adaptar a situações adversas. A outra opção é facilitar, mas duvido que vocês façam isso. Ele pensou para si mesmo. O que exigiria dias para uma única tentativa? Ele afastou todos os pensamentos de sua mente e selecionou a opção da pista de obstáculos em seu keylogger. Ele passou na porta e sua cor azul mudou para verde. Hora de fazer isso. Ele disse, para se animar. Ele entrou na sala de treinamento e se viu em uma floresta. Ele percebeu imediatamente que estava em uma matriz de ilusão. Sua alma era poderosa demais para ser enganada por algo desse nível, mas ele permitiu, porque era inofensivo. A matriz estava sendo usada para projetar as informações do ambiente em sua mente. Ele criou uma cena realista de uma floresta densa com árvores e trepadeiras por todo o lugar. O ambiente de treinamento no passado estava morto e silencioso, sem vida, mas as coisas eram diferentes agora. A floresta fervilhava de vida, ele podia ouvir sons de animais ao seu redor. Ele sabia que tudo o que estava experimentando era falso, mas a atividade que acontecia ao seu redor o tornava muito cauteloso. Ele espalhou seu sentido divino para monitorar seus arredores. Seu corpo ficou mais forte, mas ainda não podia permitir que sua alma liberasse mais de sua força, então seu sentido divino alcançou apenas 20 metros de distância dele. Pode ser um intervalo pequeno, mas nada poderia escapar dessa percepção dentro desse intervalo. Havia um ponteiro em sua visão que indicava a direção da linha de chegada. Ele era cauteloso com as armadilhas, se eles armassem algumas, as chances são de que provavelmente estariam no caminho do progresso. Então ele mudou de direção e caminhou para a esquerda.
Não há pressa de qualquer maneira. Tenho dias para descobrir isso. Ele falou em voz alta, então correu para a frente, antes de se esconder rapidamente atrás de uma árvore. Ele permaneceu imóvel e ouviu uns sons. Ele esperou um pouco, mas nada se moveu ao seu redor. Nada, hein? Parece que não tem ninguém me seguindo. Ele pensou, antes de se esgueirar. Ele estava em uma floresta e foi avisado para esperar qualquer coisa. Ele pode estar paranoico, mas queria ter certeza de que não havia perigo imediato ao seu redor, ou pelo menos não havia algo sensível ao barulho que ele fez antes. Ele estava prestes a descartar sua paranoia anterior, quando sentiu algo. Ele sentiu um olhar se demorar nele antes de desaparecer. Ele não mudou seu ritmo ou congelou. Ele era muito experiente em subterfúgios. Ele fingiu não perceber que estava sendo observado e tentou rastrear a fonte do olhar. Mas mesmo com todos os seus esforços, ele não conseguiu determinar a fonte ou sua direção. O que está acontecendo? Como alguém pode se mover tão rápido? A menos que a pessoa, ou coisa que o espionava o fazia de forma intermitente e de diferentes direções. Ele começou a pensar porque não estava conseguindo descobrir a origem do espião. Ou o observador estava mudando sua perspectiva, ou na verdade há mais de um deles. Ele estava contemplando seu dilema e, se esgueirando por entre as árvores para bloquear certas direções e restringir suas opções quando de repente congelou. Múltiplos olhares se fixaram nele simultaneamente. Isto é mal. Ele exclamou silenciosamente, mas então se perguntou por que se preocupou em fazê-lo. Por que ficar quieto, quando você está sendo observado por várias pessoas ao mesmo tempo? Não é como se o silêncio dele o ajudasse a ficar escondido quando ele nunca esteve. Ele se levantou de sua posição furtiva e começou a correr abertamente. Claramente, sua esgueirar-se não estava funcionando. Ele não se moveu por muito tempo, antes de enfrentar seu primeiro adversário. Uma videira o atacou de um ponto cego em sua visão, da qual ele se esquivou imediatamente e habilmente. Ele se moveu ligeiramente de tal forma que o ataque errou por centímetros. Ele não fez movimentos exagerados ao se esquivar, porque então não seria capaz de reagir a um ataque subsequente. Essa foi a decisão certa. Perceber. Cometi um erro na ordem em que postei os capítulos. Por favor, perdoe-me por qualquer inconveniente que eu possa ter causado. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.